Então vamos lá, pessoal. A primeira aula nossa, né? A gente viu um pouquinho sobre o que era o AutoCAD, como que funcionava, para que ele servia, né? Qual que era a história dele. A gente viu alguns conceitos de configurações, nem todos, né? Mas a gente viu que a gente consegue ter algum tipo de personalização, que a gente consegue ter algum tipo de, como é que se diz? A gente consegue escutar e selecionar da melhor maneira possível ali com a disposição dos ícones, é, como a gente configura o próprio cursor. A gente viu que a gente consegue ter essa variação nessas customizações. Eu expliquei também, né, um pouco sobre aqui para vocês, né, que é a nossa barra aqui de baixo, né? Expliquei o que a maioria dessas funções fazem, expliquei o que é o workspace. Eu acho que não está mostrando aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo, a barra aqui embaixo? A barra de baixo não, professor. Barra de baixo não, Também tá. não. Pera Alguém aí. sabe como que faz essa barra branca nisso? Daí talvez aumente. Essa barra branca. Ah, tá. Não, é bug aqui do OBS. Deixa eu colocar. Ao invés de fazer isso aqui, eu coloco isso aqui, peraí. Não, não dá. Esse monitor não funciona. Qual barra branca que você está falando, Cassiano? A do Meet Barra branca do Meet? é que fica o microfone pra você sair da chamada. Não, não, é aqui mesmo que não tá aparecendo. Eu não sei o porquê que ele tá cortando. Tá, mas a gente vai ter que fazer assim mesmo. Ou eu vou ter que. Acho que vou ter que usar a nossa transmissão mesmo ao invés disso aqui. Mas tá, vamos. Deixa eu apresentar aqui para vocês que aí fica melhor. Ela aparece. Se eu precisar mostrar alguma coisa aqui, eu puxo para cá. Agora tá aparecendo, né? Só que ela fica um pouquinho menor. Sim, professor, agora tô pensando. Tá. Então aqui, né, a gente viu o que é o comando window, a gente viu o que são essas barrinhas aqui de baixo, a gente viu tudo o que era todas essas opções aqui embaixo, né? A gente viu também que sobre o ribbon, como funciona, o que é esse cubozinho aqui, a gente aprendeu o que é cada coisinha disso, né? Cada parte disso. Mas e aí, com relação ao AutoCAD, né? Vamos aprender agora, aprender a desenhar ele. Ele vai aparecer pequenininho aqui do canto, né? Vocês vão ver o AutoCAD de um lado e pequenininho do outro, mas não tem problema porque não tem muita coisa na aula aqui, é só para a gente ter um nortezinho, né? O primeiro comando mais simples de todos e também mais importante é o line. O que o line faz? Ele cria uma linha, né? Pelo nome dele, a gente faz isso. Ele é um básico, tá? Toda vez que eu mostrar para vocês os sobre comandos, tá? Eu vou sempre mostrar aqui esse command line e o atalho para o comando. O que é o command line e o atalho? O que você vai colocar quando tiver aqui embaixo, ó. Ou, né, se você tiver com o nosso Dynamic Input ligado, né, quando você começa a escrever, ele vai aparecer aqui embaixo. Se você não tiver, né, se você não tiver com o Dynamic Input ligado, esse cara aqui está desligado, ele vai aparecer aqui. Começou a digitar, não precisa vir aqui e clicar. Tem muita gente que tem costume de, vou entrar no comando, aí vem, clica aqui e aí começa a digitar. Não precisa fazer isso, é só você tá com o mouse em qualquer lugar, só começa a digitar e ele já vai aparecer lá embaixo.
Ó, digitei o L, ele já aparece lá. Ele tem esse autocompletar aqui, para se caso você não lembrar qual que é o seu comando, né? Ele já tem um autocompletar aqui. E aí, o que é esse command line e esse atalho para o comando? Todo comando, ele tem um nome. Então, por exemplo, o nome do comando de linha é line. Só que fica inviável você ter que vir digitar toda hora. Oh, mas está difícil apertar o S. Ficar apertando toda hora o line. E escrever line toda hora, né? Fica inviável. Se você pegar, por exemplo... zoou a câmera mesmo. Ia mostrar, era tão legal. Mas tá. Se você ficar toda hora tendo que escrever L-I-N-E, ele vai ficar... como é que se diz? Você vai ficar perdendo tempo, né? Então, para não ter que escrever sempre o L, I, o N e o E, você vem e só coloca L. A partir do momento que você escreve L, dá espaço, ou dá L, Enter, ou L, botão direito, ele entra no comando, tá? E aí, todo o comando ele vai fazer isso. Ele sempre vai mostrar para você qual que é o próximo passo que você tem que fazer. Então, ó, eu entrei no comando line, e logo em seguida ele está falando lá, especifique o primeiro ponto. O que ele está falando quando para eu especificar o primeiro ponto? É que eu posso vir aqui na área, né, na nossa workspace, e clicar em algum ponto. Quando eu clico em algum ponto, ele já vai mostrar onde que é a posição que eu cliquei. Então, ele fica como ponto inicial e ele já fala aqui. Especifique o próximo ponto. Or undo. O que é o undo? Se eu der U, digitar U e der espaço, ele desfaz aquele último ponto. Então, ó, vou fazer um monte. Ó. Cá, pra cá, pra cá, pra cá. Se eu der o U, ó, ele desfaz o último ponto. O espaço desfaz, o espaço desfaz. Tá? Então, não sei como que usa esse comando. É só você ler o que está aqui embaixo, ó, que ele vai te explicar o que tem que fazer. Se tiver opções aqui entre esses colchetes, na verdade colchete é o outro, né? Entre esses negocinhos aqui que eu esqueci o nome, chaves, são opções dentro do próprio comando, né? Se não tiver nada, não aparece. E se eu estiver clicando aqui, né, tá, vai aparecer lá a opção dentro daquele comando. Uma coisa legal do Line é, eu cliquei aqui e eu já quero pegar em torno do último ponto que eu fiz. Então eu só dou espaço, ó, tá vendo? Eu tinha clicado aqui, vamos fazer aqui, ó. Eu dei o comando Line, soltei, aí eu quero clicar de volta bem aqui, ó. Eu não preciso voltar com o mouse aqui e clicar nesse ponto. É só eu dar espaço dentro do Line. Ele vai pegar o último ponto que eu tinha feito no Line. Né? Por exemplo, aqui, né? Se eu fizer um ponto agora aqui, ó. Se eu der espaço, Line, ele volta lá. Tá vendo? No último ponto que a gente fez pelo Line. Se eu der fizer uma linha, por exemplo, apagar essa daqui, ó, ele vai pegar o último ponto que a gente tinha. Tá? É sempre o último ponto que ele fez no Line. Então aí, algumas técnicazinhas, né? É o comando que vocês mais vão usar, porque você constrói praticamente tudo com ele, tá? Vou fazer um retângulo, vai fazer uma... Você tem comando específico para isso, mas vocês vão ver que eles ajudam bastante, tá? Como que a gente usa, né, esse comando? É só, né, especificar o primeiro ponto, depois o outro, e assim sucessivamente. Eu posso, ao invés de eu utilizar só o mouse e ficar clicando, eu posso usar coordenadas. Só que quando a gente for falar de coordenadas, a gente tem que prestar atenção para uma coisa aqui. A primeira coisa é, o AutoCAD, ele vê a vírgula e o ponto de maneira diferente, tá? Como o AutoCAD foi feito por americanos, e americano usa ponto para separar decimal e não vírgula, aqui a gente vai usar sempre o ponto para decimais e a vírgula para
coordenadas. Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque é muito comum quando a gente está iniciando, tá? Você utilizar, eu quero colocar 3 unidades e meia. Então aí você puxa a linha, aí você coloca 3,5. 3,5 ele está usando uma coordenada, 3 para x e 5 para y. Se você colocar 3,5, aí ele vai entender que o comprimento daquela linha é de 3,5. Então, se a gente fazer o comando certinho da linha, né, normalmente vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó. O nosso comando está sendo executado nessa região, né? A gente especificou o primeiro ponto e puxou para cá. Vamos lá, vamos fazer no AutoCAD. Aquilo que eu falei para vocês, se vocês quiserem trabalhar com o Dynamic Input ligado, que é esse carinha aqui, é melhor, tá? O problema é que ele, né, se o seu computador não for muito bonzinho, ele vai ficar dando umas travadinhas. Mas eu consigo pular, né? E aí, se eu tô com o F8 ligado, que é o ortogonal, ele já vai me mostrar ali ó, uma cota, né? Essa cota é o tamanho. Se eu puxei ele para a direita, coloquei 30, dou Enter, ele vai criar uma linha de tamanho 30. Deixa eu desligar esse Language, ficou melhor. Se eu puxar ele para cima, tamanho 15, por exemplo, ele vai criar uma linha de tamanho 15. Se eu desligar o ortogonal e puxar para alguma direção, né, eu consigo alterar sem fazer a linha com que ela não fique, né, ou na vertical ou na horizontal. Eu posso colocar ela inclinada de qualquer maneira aqui. Mas se eu quero criar uma linha, né, eu só, né, ligo F8, puxo para um lado ou para o outro, digito o valor que eu quero e dou Enter, tá? É assim que funciona a linha. Vamos fazer o teste aí. Ó, eu quero que vocês façam esse desenho aqui, ó. Tá? Tem dois retângulos juntos, né? Aqui. Tem as unidades aqui, as medidas certinho. Eu quero que vocês façam utilizando esse comando line. Eu vou dar 5 minutinhos aí. Vou ver se eu tento arrumar minha câmera aqui. Ô, professor, Oi. como que coloca o tamanho mesmo? Não é só digitar quando você tá no comando da linha? Você vai clicar, né? Vamos lá. Vou mostrar para você. Eu entro na linha, clico num ponto, puxo para a direção que eu quero e coloco, né? Por exemplo, 20. Dá 20 e dá Enter. E aí você continua, né? Vai pro próximo. E assim sucessivamente. Muito obrigado.
Bem simplesinho, né? Tranquilão de fazer. É bem básico mesmo, né? Dá para ir fazer isso aqui tranquilão. Puxa 20 para a direita. Aí aqui no caso ele vai descer 15. Puxa 30 para a direita. Desce 15 de novo. Para cá ele vai ser 50. E aí a gente fecha. Bem simplesinho, bem tranquilo de fazer. Quando a gente quer fazer essas linhas mais retas assim, é fácil, é tranquilo. Mas por exemplo, vai começar a gente trabalhar com um sistema de coordenadas, por exemplo, a gente não dá mais para trabalhar só utilizando o F8 e os números, né? A gente precisa conhecer como que funciona essas coordenadas. E existem dois tipos de coordenadas dentro do AutoCAD, tá? Existem as coordenadas específicas e existem as coordenadas relativas. O que é uma coordenada específica? Toda vez que eu falar para vocês de unidade específica, coordenada específica, tá? A gente está falando de coordenadas com relação ao nosso referencial, ao 00, a UCS. Lembra que eu expliquei para vocês o que era o UCS, né? Universal Coordinate System. Sistema Universal de Coordenadas. É a origem, tá? Então, quando eu falar de unidade, eu sempre vou de coordenada, eu sempre vou ter esses dois tipos. Quando falar de coordenada específica, é a coordenada com relação à nossa origem. Ah, mas como assim? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Aqui tá o 00, né? Então, se eu digitar a linha, percebam que quando eu estou com o Dynamic Input ativado, ele já aparece ali um sistema de coordenadas. O que é aquele númerozinho ali? Ele está mostrando, ó, que nesse exato momento o meu mouse está com relação à origem, ele está a 158.6524 para X e 90.7769 para Y. Então, ó, se eu movo mais para cá, o número da esquerda diminui e o outro permanece, né? Se eu conseguisse mexer retinho. E o outro, ele desce quando a gente desce na vertical. Então, esse aqui é o nosso número de X e esse aqui é o nosso número de Y. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 200,100, ele vai pegar o meu primeiro ponto, né? Aquele ponto onde eu coloquei. Exatamente. Daqui até aqui tem 200 para X e daqui até aqui tem 100 para Y. Então, ele pegou aquele ponto. Se eu vir, por exemplo, agora o próximo ponto, eu colocar no 205 para X. Opa! Aqui ele já está puxando. Eu vou colocar aqui embaixo. 205 para X. Ele dá certo, vou colocar vírgula também. E 50 para Y. Com Dynamic Input, assim ele não funciona. Você tem que colocar forquilha. Ó, aqui tem que colocar esse carinha aqui. Aí ele volta pro 205,50 para Y. Então ele vai lá para a coordenada 205 e 50. 205 para X, vamos medir aqui para vocês verem. Daqui até aqui, ele andou 205 para X e 50 para Y. Se eu toco o botão lá no negócio, lá na beirada, e eu quero encaixar aqui, né, nesse cara aqui. Aí eu venho e coloco essa hashtag, né, 205 para X e 50 para Y. Ele vai lá e encaixa lá. Por quê? Porque quando você usa, né, ou aqui, ou você coloca essa forquilha aqui, você está usando esse sistema de coordenadas específicas, tá? Essa coordenada específica, elas são pontos cartesianos dentro do seu papelzão gigante, tá? Só que digamos que, no caso, né, ó, eu estava nesse ponto aqui, aí se eu coloquei a forquilha, 205 para X, né, e 50 para Y. Se eu fizer desse jeito, o que ele vai? Ele vai para a coordenada lá, né? Mas digamos que eu queria que ele andasse 205 para X e 50
para y, só que tomando com relação esse ponto aqui, esse último ponto que eu tenho, né? O ponto que eu cliquei. Ao invés de colocar forquilha, vocês vão colocar arroba. E aí eu vou escrever 205,50. Agora, ó, ele fez aquela... ele andou 205 para cá e subiu 50 para cá. Tá? Então, essa é a diferença entre coordenada específica e coordenada relativa. Isso serve para um monte de coisa, tá? Quando você for fazer retângulo, quando você for mover, eu quero mover ele por uma coordenada específica. Quando você quer criar linhas, ele vai servir para todo o comando aonde aparece aqui embaixo, especifique o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, tá? Ou múltiplos pontos. Sempre que você aparecer, que você precisa especificar um ponto, você pode inserir esse ponto de duas maneiras, ou clicando no mouse, né, em alguma posição, ou inserindo essa coordenada. Se eu quero coordenada específica, eu uso a forquilha. Se eu quero uma unidade relativa, né, eu uso a arroba. Conseguiram entender a diferença entre uma e outra? Na imagenzinha aqui, eu meio que coloquei aqui a distância, né? Eu usei o mesmo exemplo. Ele está andando 30 para x e 25 para y. Se eu quero a coordenada relativa, eu for vir colocar aqui, aí ele já vai levar em consideração aquele ponto que eu cliquei. No caso, a gente tinha clicado aqui nesse ponto, estava escrevendo o comando, né? E aí eu coloquei arroba, né? 30,25, ele já vai colocar isso aqui. Se vocês estiverem com o Dynamic Input ligado, tá? Ele pode, você não precisa do arroba. Então eu coloco 30,25, ele vai criar, né, aquela linha sem estar com arroba escrito. Se o Dynamic Input estiver desligado, se você colocar 30,25, ele vai lá para o ponto 30,25, tá? Você precisa colocar o arroba. Arroba 30,25. Beleza? Mais uma vez. Se eu estou com o Dynamic Input ligado, esse cara aqui, para eu colocar uma unidade específica, né, uma coordenada relativa, ou específica, eu tenho que colocar a forquilha. 30,25. Ele foi lá para o ponto 30,25. Só que se eu quero usar uma coordenada relativa, eu só coloco 30,25 e ele já vai usar essa relativa. Se eu estou com ele desligado, aí é o contrário. Se eu usar aqui 30,25, ele vai para o ponto, né? E aí se eu quero colocar uma unidade relativa, eu tenho que colocar o arroba 30,25. Beleza? Conseguiram pegar a diferença? Um você usa para o ponto e outro você vai tomar como relação o ponto que você clicou. E se a gente está com o Dynamic Input ligado, né, a gente tem mais uma opção também de conseguir fazer essa linha, né? Ó. Quando você puxa, ele vai gerar essa interpolação ali. O que é essa interpolação? É para você visualizar de uma forma mais simples, né, como que a linha está sendo formada. Então, digamos que eu queira fazer uma linha que ela tenha 40 unidades e ela esteja com uma angulação de 32 graus. Então, eu venho, coloco aqui 40 unidades, aperto a tecla Tab. Qual que é a tecla Tab? É esse símbolozinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. É a que fica em cima do Caps Lock. Caps Lock, tá? Quando você dá essa tecla Tab, você aperta ele muda. Então, ó, como eu coloquei 40 ali no comprimento, ele trava esse comprimento. Se ele está travado, eu não consigo nem colocar maior, eu posso botar o mouse para cá, posso colocar o mouse para cá, mas ele vai sempre travar no comprimento 40. A outra coordenada que eu preciso colocar é o ângulo. Então eu queria 32. Se eu der 32 agora, por exemplo, vocês vão ver que eu não consigo mais mexer. Por quê? Porque travou as duas unidades. Se eu tenho o comprimento e tenho a angulação dele, eu consigo especificar essa reta, né? É como se fosse o sentido e a direção do vetor e o módulo, né? Você está colocando
Aí você colocou a direção para lá, né? Colocou o módulo, que é o comprimento dele, e colocou aqui a direção e aqui é o sentido, né? Tá? Como se fosse um módulozinho. Se você estiver com o Dynamic Input desligado, como que a gente faz isso? Clica num ponto e aí você vai colocar 40, o sinal de menor, 32. Opa, ao contrário. É o sinal de maior. 40, sinal de maior, 32. Ué? Era para estar aqui. 40, menor, 32. Esse aqui eu não lembro porque eu não uso esse aqui. Eu tô tão acostumado a usar esse aqui que eu não lembro mais como que faz. É o sinal de menor. Era para ser isso aqui mesmo. Vamos colocar aqui. Puxo na direção, desliga esse cara. 40, menor, 32. Não sei por que não tá dando aqui. Depois eu arrumo lá na linha e tal. Porque 90% dos casos você vai usar esse cara aqui. Né? Aí é só, né? Coloca, datado, 55 e foi. Não usa o sistema aqui. Esse código aqui que eu falei para vocês é de antes. Deixa eu ver se com arroba ele vai. 40. Eu acho que é por causa que ele tem que tomar aquele ponto como referência. Tem que colocar o arroba antes, tá? Se eu tiver com esse Dynamic Input desligado, coloca arroba 40 menor, né? Que é essa com a boquinha do ângulo pro lado do ângulo, 32. Aí ele gera o nosso ângulo ali. Beleza? Mais uma coisinha. Oi. Desculpa a pergunta aí, talvez o senhor já falou e eu não percebi. Mas aonde que deu o Dynamic Input ligado ou desligado? Aqui embaixo, ó. Conseguiu ver ali? Não. Não tá aparecendo? Ó. Bem aqui embaixo, ó. Vai acender uma luzinha lá embaixo. Apagou. Acendeu. Apagou. Tá vendo? Uhum. Aquele cara ali é o Dynamic Input. Você pode ativar e desativar com F12 também, ó. F12 ele ativa e desativa. Tá? Mais uma coisinha da linha, né? Digamos que você está fazendo uma linha aqui, fez uma linha para cá, uma linha para cá, linha para cá, aqui. Aí você quer clicar lá. Ou digamos que você clicou, você fez um ponto bem longe, um para cá. E aí você quer clicar lá. Para eu clicar certinho, eu tenho que dar o zoom e vir aqui. Se eu não dei nenhum comando ainda, eu não finalizei, é só eu digitar C, tá? De close e espaço. Ele vai fechar lá no início. Ó, vou mostrar de novo. Line, né? Pra cá. Se eu der um close, ele vai juntar o último ponto lá no primeiro. Prestar atenção, porque se eu comecei aí eu vou continuar para cá, ele vai fechar, né? Se eu fechar aqui, ó, ele vai fechar no primeiro ponto, que é daquela instância do comando. Ele não vai voltar, não ia fechar aqui na onde eu queria, tá? Ele está fechando na onde a gente começou esse comando, né? Ó, fiz aqui, aí eu dei ESC, aí eu vou continuar. Aí você vai aqui, na hora que você der o close, ele volta naquela primeira instância lá. É só uma praticazinha assim para quando vocês estiverem fazendo esses desenhos mais rápidos, né? Vamos falar agora como que a gente seleciona. A gente tem basicamente 4 maneiras de como selecionar os objetos. Quando eu falar objetos, tá? Eu tô falando o que você desenhou. Isso aqui é um objeto. Isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto, tá? Um arco é um objeto, uma elipse é um objeto, tá? Tudo isso aqui é um objeto. Isso aqui são 2 objetos selecionados, tá? E assim sucessivamente. A gente pode selecionar ele de basicamente 4 maneiras diferentes, tá?
A primeira é a mais simples, né? Que é só você vir, tinha feito aquele símbolozinho ali, ó, demonstrar para vocês. Eu quero selecionar esses 3 objetos, então eu venho, clico em cima deles, eu consigo selecionar individualmente. Se eu fui clicando, selecionei, eu vi que eu não queria selecionar esse, eu não preciso da ESC e seleciono esses 2 aqui, tá? É só eu vir, segurar o Shift e clicar em cima dele, ele retira essa seleção. Ó, eu quero tirar essa linha aqui da seleção, então eu venho aqui. Digamos que eu queria apagar só esse cara aqui, eu selecionei os 3. Aí eu falei, eu não quero apagar isso aqui, eu não preciso da ESC vir e clicar. Eu posso, né? Eu posso vir e só usar o Shift. Percebam que aparece até um menuzinho ali, ó. Quando você dá o Shift, ele deseleciona aquilo lá e aí eu consigo apagar, tá? Então, esse é o mais básico, né? Você coloca o cursor ali em cima, ele seleciona. O segundo método, que são 2, na verdade, eles são essa forma aqui, que é a seleção por área retangular, área de seleção retangular. Eu posso usar ele com um clique da esquerda para a direita, ou eu posso usar com ele do clique da direita para a esquerda. Percebam que, quando é da esquerda para a direita, ele fica com fundo azul, e as bordas deles, elas são contínuas. Quando eu clico da direita para a esquerda, ele fica com fundo verde, e as bordinhas deles ali, elas são tracejadas. O que isso quer dizer? Qual que é a diferença entre um e outro? Quando o fundo é azul, da esquerda para a direita, eu vou selecionar tudo que tiver dentro dessa área, mas ele tem que estar completamente dentro dessa área. Percebam que quando ele estiver todo dentro da área, ele vai ficar uma linha mais grossa, ela vai meio que ressaltar a aparência dela. Ó, aqui não está dentro, né? Esse objeto não está inteiramente dentro. Quando eu puxo para cá, ó, ele já ficou mais grosso ali. Ó, aqui, então, se eu clicar do jeito que está aqui, ó, ele vai selecionar esse. Se eu colocar só até aqui, ó, ele não seleciona nada. Ele precisa estar com um objeto inteiramente dentro dele. Então, se eu fizer esse movimento aqui, ó, ele selecionou esses 2 e não selecionou esse, porque eu não coloquei aquele último objeto dentro da caixa de seleção. Agora, quando eu faço ao contrário, né, que é o fundo verde, tudo que ele encostar, ele vai selecionar. Ó. Tá vendo? Eu só estou encostando, ele está cortando ali, ele já vai. Se eu colocar inteiramente dentro, ele também vai selecionar, né? Mas só o fato dele encostar nele, dessa área verde encostar nele, ele já está selecionando. Então, se eu fizer a mesma área, basicamente, ele vai selecionar os 3. Ó, daqui para cá. Ele só está selecionando esse, porque eu não inseri esse cara aqui, nem esse. Mas eu vou fazer a mesma área, só que agora da direita para a esquerda. Ele seleciona os 3. Tá? Se isso aqui fosse um objeto único, eu transformei ele num objeto único. Agora, vamos fazer a seleção. Daqui para cá ele seleciona tudo, daqui para cá ele não vai selecionar nada. Por quê? Porque eu transformei essa linha num objeto único. E para eu selecionar assim, eu tenho que colocar o objeto inteiro dentro da área. Se eu vim só até aqui, ele não vai selecionar nada. Tá? Essa é a diferença. E o quarto é o Quick Select, né, que a gente falou na primeira aula, que é esse cara aqui. Você consegue selecionar eles com alguns critérios, né? Eu quero pegar as linhas, todas as linhas das cores brancas, ou by layer, né? Então, aí quando você der OK, ele vai selecionar todas as linhas by layer. Se esse cara tiver vermelho e eu usar o Quick Select lá, botão direito, tá? Ele aparece ali. Quando eu fizer isso aqui, ó, ele selecionou todas as linhas todas as linhas brancas, né? Que estão by layer, são puxando a cor da layer. Então, essa daqui que não é mais branca, ela não foi selecionada. Isso é bom para quando, por exemplo, você precisa... Você tem muito desenho, você tem um desenho muito grande. Vamos abrir aqui, deixa eu pegar um projeto aqui para mostrar para vocês e a gente tira
como base. Tem um de incêndio legal aqui. Esse aqui é bem cheio de coisa. Isso aqui é um projeto, para quem nunca viu, isso é um projeto de incêndio, tá? Onde você tem que colocar as opçõezinhas de onde que vai ter cada placa daquela de saída, onde que você vai ter que colocar as luminárias, onde que você vai pôr central de incêndio, onde que você vai colocar os hidrantes, os extintores, por onde que vai passar a tubulação, a rota de saída você calcula, né? Você faz tudo isso aqui, indica os corrimãos. Você consegue fazer diversamente isso, né? Então vamos usar aqui, digamos que eu queira apagar todos esses blocos que estão aqui. Então a gente vai, né, dar o Quick Select. E vamos selecionar alguma coisa aqui. Eu quero aplicar sobre o desenho todo, né? Eu posso aplicar só sobre uma área, por exemplo, só sobre esses objetos aqui. Ele vai fazer essa seleção só em cima desses objetos. Ou eu posso usar, né, o desenho inteiro. Aí aqui tem as opções, ó. O que eu quero pegar? Eu quero pegar os blocos. Então, todos os blocos que são iguais a vermelho. Então, quando eu der OK, ele não pegou nada. Porque esse aqui não é bloco, né? Ele tá no By Layer, tá? Vamos usar aqui, Quick Select. A gente vai mudar aqui, tem que estar no By Layer. Ok. Ele selecionou tudo que é bloco dentro desse cara aqui. Se eu vir aqui, por exemplo, e dar um delete, né? Ele apagou tudo que era bloco dentro desse nosso projeto aqui. Agora imaginem se vocês tivessem que vir, para conseguir apagar isso aí, vocês tinham que vir selecionando. Então ia ter que vir aqui, um desse. Eu dou zoom para cá e vou assim sucessivamente nesse projeto inteiro, grandão, né? Você ia perder muito tempo, tá? O Quick Select ele serve para ajudar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue apagar outra coisa aqui, por exemplo. Tudo que tiver na layer única, né? Ele vai selecionar tudo que tiver naquela layer única, essa parte aqui. Tudo que tiver na layer, sei lá, na layer de incêndio. Aqui. Ele vai lá e seleciona tudo que está dentro da layer de incêndio, inclusive aqui. Aí vão apagar, por exemplo, ele apagou, consegue apagar, tá? Fica mais fácil da gente ter um gerenciamento em cima disso aí, se a gente precisa limpar uma... Porque esse caso aqui, ó, ele já foi... eu peguei uma planta, né, que ela vem do arquitetônico, e aí você dá uma limpada nela, dá uma preparada antes de começar a trabalhar. Vou mostrar para vocês como que vem essa planta aí. Cadê? Ela não vou ter a mesma parte, não vou achar a mesma parte. Mas é só para vocês terem uma ideia. Ela vem, né, com tudo isso aqui. Aí vem, por exemplo, como é um projeto arquitetônico, vem com cotas de altura, vem com essas cotas de parede que você não precisa. Ele vai vir com identificação de esquadria, né, que tipo de porta que é essa aqui, que tipo de janela que tem. Esse tipo de coisa para o projeto que no caso a gente estava fazendo de incêndio, não é interessante, a gente não precisa. Então, aí a gente utiliza desse artifício aqui, do Quick Select, para você selecionar isso e ajudar a limpar o seu desenho. Vamos achar, por exemplo, as cotas ali. Layer, por exemplo, né? Vamos tirar as cotas. Então, ele já vai selecionar lá, eu posso vir e apagar.
Ou, se não for o caso que eu não queira apagar, eu posso apagar a layer em si e tal. E aí a gente começa a limpar, né? Isso aqui tá em qual layer? Tá na layer porta. Eu não quero apagar, porque eu não vou vir aqui apagar a layer, porque eu não vou usar mais ela. Então eu só venho no Quick Select, seleciono tudo que tá naquela layer lá, na layer porta, dou ok, ele selecionou tudo. E aí, você viu como ficou bem mais limpo o desenho? Agora fica mais fácil de eu conseguir trabalhar, inserir dados aqui em cima e tal. Tá? Só para vocês verem o quão importante é você trabalhar com a seleção. Tá? Quando a gente está trabalhando com projetos pequenininhos assim, a gente não fala, para que eu vou usar isso aqui, né? Mas quando você está com um projeto maior, ele faz mais sentido. Então, se ele tem um fundo azul, né, ele vai selecionar só o que tiver dentro. Se ele tem o fundo verde, ele vai selecionar tudo. E se eu quero seleções específicas, eu utilizo o Quick Select. Mais uma maneira, né, da gente poder escrever linhas seria com o comando polyline. Qual que é a diferença do polyline para o line? O line, ele forma, né? Você vai desenhando, ele vai formar diversos objetozinhos quando você faz com line, né? Vamos fazer aqui. Se eu der um line para cá, um line para cá, um line para cá, eu formei, ó, eu tenho um objeto, dois objetos, três objetos. Se eu usar o polyline, ele vai fazer igual line, tá vendo? Não, mesma coisa, só que agora eu formo um objeto único. Então, na hora de eu selecionar isso aqui, na hora de eu movimentar ele, né, fica mais fácil. Aqui, se eu fosse movimentar esse cara, eu tenho que selecionar todos eles, ó, todos eles, para eu conseguir movimentar. Esse daqui eu posso selecionar só um, que ele vai... É como se eles estivessem juntos, eles estão colados um no outro. Professor, Oi. Mostra aí como que tu fez para transformar em objeto único. Já vou explicar, mas tenha paciência. Achei que tu tinha mostrado e eu tinha perdido em algum momento. Não. Aqui eu estou explicando que o polyline, ele já deixa, tá? Ele já deixa como um objeto único. Tá? Eu fiz um polyline, a linha ele já virou um objeto único. Tem como eu transformar isso aqui no objeto único. Ó, ele transformou aqui. Tá? Ou o contrário, eu quero transformar esse em vários objetos. A gente coloca aqui, ó, agora são vários objetos. Mas mais pra frente eu vou explicar, na hora que eu for explicar o join e o explode, tá? Então a diferença do polyline pro line é isso. O polyline também, ele, além da OPL aqui, ele sempre vai... Eu vou colocar o próximo ponto, eu posso colocar unidade também, né? Ou coordenadas, 25,30. Olha lá, vai colocando. Vamos para a coordenada 10,300. Então, ele vai lá para a coordenada 10,300 e assim sucessivamente. Eu posso também... Opa, aqui é o PL. Adicionar um arco no ponto, tá? Então, o que é o arco? Eu cliquei no ponto, ele está pedindo o próximo ponto, eu coloco A. E aí ele, ao invés de criar o próximo ponto no formato de linha, ele vai criar no formato de arco, tá? Aí eu quero voltar agora para a linha, eu digito L de volta e aí eu consigo ir colocando, tá? Vai fazendo. Aí eu digito, ele vai colocar um arco. E aí, vou dar um close aqui. Close. Close. Ele fecha. Tá? Aí, a diferença é que ele vai gerar sempre um objeto único. Se vocês fizerem o mesmo exercício, vocês vão ver que vai ser diferente. Eu não vou pedir para fazer isso aqui, porque se já fizeram uma vez, vai entender como faz o outro. A diferença é justamente essa aqui, tá? Ó, line, eu vou ter vários objetos, né? Se eu fizer um quadrado, eu vou ter 4 objetos. Quando eu fizer um polyline, eu vou ter só um objeto ali dentro. Gente, vamos dar um intervalinho aí de 10 minutinhos. 8h55, 8h05 a gente volta. Pode ser?
Só para tomar uma água aqui. Beleza, tá tranquilo. Ok, ok. Beleza, então.
Vamos lá, vamos voltar, pessoal? Todo mundo já foi no banheiro aí, já fez todas as coisas? Vamos ver. Eu coloquei aqui, consegui colocar a câmera só para mostrar para vocês qual que é a posição que eu quero que vocês sempre... Que eu quero não, é que eu indico, né, para vocês trabalharem no AutoCAD, né? Quando vocês tiverem, né, o teclado na mão, tentem sempre deixar sua mão esquerda do lado de cá, né? E a mão direita, ela vai estar sobre o mouse. Vocês percebam que, tipo, vai ter muito... É instintivo, né? O dedão já vai pro mouse, né? E esse dedo aqui fica próximo do ESC, né? Você pode clicar com esse ou com esse, tanto faz. E a maioria dos comandos, vocês vão ver que eles estão pro lado de cá do teclado, tá? Tem o TR, tem o C, tem o REC, S, A, E, tá? Move. O Move, tipo, tá pro lado de cá, mas também tá fácil de chegar, tá? O L, que é o perdidão, que tá pra lá. Mas evitem tirar a mão daqui do mouse, tá? Por quê? Porque vocês perdem muito tempo. Se eu quero entrar online, por exemplo, eu vou tirar a mão daqui, vir, bater com essa mão aqui e voltar. Parece que é pouco tempo, né? Eu faço rapidão isso aqui, Só que, se você usar o Line, sei lá, 1000 vezes num desenho, e você levou 1 segundo para ir lá e voltar, né? Você perdeu 1000 segundos, né? Porque é pouquinho, que depois vira bastante. Então, sempre deixem essa mão aqui, né? Do lado de cá, e a mão direita sobre o mouse. Se você for canhoto, aí ferrou, porque aí você tem que ficar assim, né? Porque a maioria tá do lado de lá, e aí ferrou mesmo, tá? Mas se você for destro, né? Mão esquerda do lado de cá, mão direita aqui. Óbvio que não é, então não posso tirar a mão do nada, se eu precisar usar o número, eu vou ter que usar com essa mão aqui. Não é isso, tá? É só para vocês evitarem ao máximo ficar tirando a mão no mouse, que você agiliza muito o processo. Aqui que eu falei também, por que eu uso o espaço ao invés do Enter. Porque a sua mão já está em cima do espaço, já está aqui dentro, né? Se toda vez que eu digitar um comando eu vim dar Enter, eu tenho que digitei o comando, eu tiro a mão, volto, e dou Enter e vem para cá. Digito de novo, dou Enter e vem para cá. Por aqui é muito mais rápido, né? Você está customizando sua maneira de desenhar para ficar mais fácil, tá? Então tentem sempre manter essa mão nessa região e a outra mão no mouse, tá bom? Então, continuando aqui, a gente tem o REC. O que o REC faz? O REC, ele cria sempre um retângulo. Um retângulo que é um quadrado de lados diferentes, né? Ou seria um quadrado que é um retângulo de lados iguais. Como que a gente faz eles? A gente, agora, daqui para frente, todos os comandos, basicamente, eles têm muitas maneiras de se fazerem, tá? Um retângulo, por exemplo, você tem um monte de opções de você fazer eles. Eu vou tentar resumir para vocês as maneiras mais úteis e mais fáceis de se fazer, tá? O retângulo, como funciona? Então, o retângulo, né? Eu dou o comando REC, clico no primeiro ponto onde eu quero, e aí aqui eu posso, se eu tiver com o F12 ligado, né? Ele vai... Peraí, vou mostrar para vocês. Olha lá, ele cria essa lateralzinha ali, né? Então, eu já posso escrever. Eu quero que um lado tenha 200 e a altura dele seja de 100. Então, ele já cria lá. Se eu tiver com o F12 desligado, né? Aí eu preciso, para gerar o mesmo, eu preciso vir com arroba 200,100. Aí eu consigo gerar o mesmo. Tem que usar um sistema de coordenadas relativas para poder fazer aqui. Se o Dynamic Input estiver ligado, aí não é só colocar, não tem problema, tá?
Mas não sei se para vocês já aparece normalmente meio travando. Como eu tô gravando aqui usando o OBS para transmitir as coisas para você, quando eu uso esse cara aqui, ele meio que dá uma travadinha no mouse para mim. Agora que eu percebi, não aparece para vocês o Dynamic Input. Que trem doido. Deixa eu mostrar pela outra. Era isso aqui que eu tava falando. Toda vez que eu falo Dynamic Input, aqui também não aparece. Mas tá vendo que ali aparece um símbolozinho? Que merda. Ó, vamos só mostrar a diferença para vocês. Ó, agora tá desligado o Dynamic Input e agora o Dynamic Input está ligado. Tá? Se a gente voltar lá na apresentação, é essa partezinha aqui que eu tô querendo mostrar para vocês. Ó. Essa região aqui, ó, tá vendo? Esse carinha aqui que aparece aqui embaixo. Toda vez que eu falar isso, é justamente ele. Ó. Esse carinha aqui. Que é a entrada dinâmica. Aqui, ó. Era para estar aparecendo isso aqui, mas agora que eu vi que quando eu transmito, ele não aparece essa sobreposição em cima. Só aparece o rastro, né? Não aparece as caixinhas de escrever. Tá. Vou voltar aqui. Então, não é um retângulo, você clica num ponto e especifica os dois pontos, os dois cantos, né? E aí ele consegue gerar o seu problema. Vamos tentar fazer aqui, esse aqui. Ó, eu vou fazer ele em pé, né? Então a gente vai sentar aqui para fazer ele em pé. Tá falando que ele tem que ter 15 de largura e 22 de altura, correto? Então, para eu poder colocar, eu vou colocar, clico num ponto, entrei no comando REC, clico num ponto, eu vou escrever, prestem atenção ali embaixo, que vai aparecer o valor lá embaixo, tá? Vou colocar aqui, arroba 15,22. 15 para X, 22 para Y. Então, ok, ele fez isso aqui. Quando vocês estão usando esse sistema de coordenadas, é muito comum a galera tá com um zoom lá atrás, assim, e ele vai lá e desenha, né? Ó, clica no ponto, arroba 15,22. Aí fala, professor, não tá aparecendo, não tá fazendo o meu. Né? Não é que não tá fazendo, é que você tá tão longe, você deu um zoom tão para trás, que você tá olhando ele de muito longe. Então, ele de muito longe vai aparecer um pontinho. Bem aqui, ó, que ele tá, ó. Aí você vai dando um zoom com o scroll do mouse para frente para você achar ele. Isso é comum as pessoas que estão começando, ela não reparar nisso, tá? Uma dica, tá? Deixa eu apagar aqui. Apaguei tudo, né? Vou fazer ele aqui. Digamos que é a primeira coisa que eu desenhei. Então, eu coloquei arroba 15 para X, 22 para Y. Não estou enxergando. Eu quero saber o que eu já desenhei e eu preciso encaixar isso na minha tela. Vocês dão um duplo clique com o scroll do mouse, tá? Vocês vêm aqui, nesse botão aqui, ó, no scroll do mouse, e clica ele 2 vezes. Quando vocês clicam 2 vezes... Opa! Peraí que... bugou. Quando vocês clicam 2 vezes, ele vai encaixar todo o desenho na sua tela. Ó, vou fazer um outro retângulo aqui do lado de cá. Clico 2 vezes, ele vai encaixar tudo que eu desenhei dentro da minha tela. Se eu colocar algo mais aqui em cima, um outro retângulo, clico 2 vezes, ele vai encaixar tudo aquilo ali dentro da minha tela. Tá? Então, se você fez um negócio que está muito pequenininho, você não está achando onde ele está, a dica é, clica 2 vezes com o scroll, que ele vai dar um zoom que encaixa, tá? É chamado de Zoom Extends. Ou o comando disso seria zoom, espaço e espaço. Ele vai encaixar, tá?
No caso, agora eu quero fazer o retângulo, né? Da outra maneira, então eu vou dar o retângulo. O outro seria ele deitado, né? A gente vai pegar um ponto aqui, arroba, 20, agora eu quero ele deitado, então é 22 para x, vírgula, 15 para y. Então eu fiz o mesmo desenho, só que agora ele está deitado, né? Igual aqui, mesmo desenho, só que deitado. E se eu tiver só um lado dele e eu quiser gerar uma área, o que a gente faz? A gente vem, né? Entra no comando REC, clico num ponto, eu tenho a opção aqui embaixo, ó, de área. Tá vendo aqui embaixo, ó, bem, ele ressaltou ali embaixo, ó, área. Então vocês vêm e colocam aqui o comando área. A, né? Só o A. Ou clica aqui em cima, tanto faz. E aí eu vou e coloco qual que é a área que eu quero do meu retângulo. Ele pediu lá, né? A área de 330 unidades. Eu sempre vou colocar unidades, tá? Porque mais pra frente a gente vai ver sobre isso. Mas o AutoCAD, ele não entende o que é 1 metro, o que é 1 centímetro, o que é 1 quilômetro. Ele entende como unidade. Quem vai especificar para ele o que é o que é você depois. Mas ele não sabe converter, por exemplo, se eu mudar a unidade de centímetros para metro, ele vai diminuir o desenho. Não, ele não vai diminuir o desenho. Ele vai manter a mesma coisa ali. E o que era 100 centímetros, agora é 100 metros, tá? Ele não faz essa conversão. O Inventor, outros softwares parametrizados já fazem isso. O AutoCAD ele entende como unidades, pedacinhos, diversos pedacinhos. Então a gente, né, digitou lá. No caso eu quero a área de 330, ali já está o 330, né? E aí eu vou especificar o que eu tenho, se eu tenho o comprimento ou a altura, né? No caso, ali ele deu o comprimento dele, né? Então a gente vai colocar L. E quanto vale esse comprimento? Vale 22. Então eu consegui fazer, ó, esse mesmo retângulo, usando a área dele e um comprimento. Digamos que você queira saber, eu tenho um terreno que tem, ele vai ter 500 metros quadrados. Você está fazendo, sei lá, está marcando um lote. E você quer que os terrenos todos tenham uns 500 metros quadrados. E você quer que o comprimento dele, né, a frente do terreno, tenha 15 metros. Então aí você vai, né, marcou ali como 500, que é a área dele, e a largura, né, do terreno vai ser de 15 metros. Então eu coloco 15. Opa, tem que falar, né, é lente. Tem que colocar aqui a largura e o valor de 15. Então, ó, para que ele tenha a área de 500 metros, ele vai ter que ter a largura de 15 metros e o comprimento de... Ele salvou bem na hora. 33,33333. Então, para eu poder ter a área, né, eu tenho que ter o comprimento dele de... Essa parte de cá, né? A largura dele de 15 metros e o comprimento de aproximadamente 33 metros. Se a gente for calcular a área desse objeto aqui, ó, deu 500 certinho. Tá? São maneiras, tá, da gente desenhar. Aí a aplicação é de vocês. Vocês colocam o que vocês quiserem. Só uma maneira da gente poder gerar esses retângulos. Aqui que entra quem que tinha perguntado lá, acho que foi o Gustavo, né? Aqui, como que a gente junta e como que a gente separa os objetos. Então, eu tenho meu retângulo aqui. Quando eu crio o retângulo, né, ele cria como um objeto único, como se fosse uma polyline fechada já. Então, eu quero transformar isso aqui. Eu fiz esse terreno e aí eu vi lá que eu quero tirar essa linha daqui. Não tem como eu vir só e apagar essa linha. Para eu conseguir, eu preciso separar esses objetos. Então, você seleciona o objeto que você quer, digita X
na barra de comando ali embaixo, Enter, e agora ele foi explodido, ele separa, cada um agora é um objeto separado. Então agora eu consigo excluir essa linha aqui, né, e fica mais tranquilo de eu poder utilizar. Aí de novo aí, professor, que eu me perdi. Vamos lá, de novo. Tá um objeto inteiro, né? Você vai clicar em X, ou seleciona o objeto, né? Seleciona o objeto e dá X. Quando você dá comando X, ele explodiu esse objeto. Então, agora eles são 4. Se você quiser juntar eles, você seleciona tudo que você quer e dá o comando J, que é de Join. Tá? Agora ele volta a ser o Polyline. Isso serve para, se eu tiver com um bloco, tá? Aqui, ó. Lá pra frente eu vou explicar mais a diferença entre isso, tá? Qual que é a diferença entre esses dois. Mas agora, por hora, né? Entendam que bloco é um conjunto de objetos, tá? Que eu não consigo modificar. Por exemplo, aqui no caso, se eu clicar aqui e der um stretch, a gente vai aprender também o que é stretch mais pra frente, eu consigo alterar. Esse cara aqui eu já não consigo alterar, eu não tenho essa opção. Eu transformei ele num bloco, tá? O Explode, ele transforma também, né, de um objeto para vários objetos, ou de um bloco para a versão original dele, que antes eu transformei isso aqui num bloco, aí agora ele virou um retângulo normal antes, né, como um polyline. Você dá Explode de novo, aí ele vira 4 linhas. É como se fosse, você está tirando a hierarquia dele, você está diminuindo. Quanto mais Explode você dá, mais pro básico você está trazendo. Ele era um bloco, depois virou um retângulo, e aí depois virou linhas. Né? Não tem como a gente descer de linhas, porque a linha é o mais antigo. Se eu quero juntar, seleciono o que eu quero, né? E dou J. Uma coisa que é legal a gente falar, o J e o Explode, eles são comandos de modificação. Eu gosto de colocar aqui no começo, só para vocês identificarem essa questão de o que é um objeto e que são vários objetos. Mas ele ainda não é um comando de construção, tá até errado aqui, é um comando de modificação. Tanto que ele está dentro da abinha, ó, tá vendo aqui, ó, ele está dentro da abinha de Modify, não na abinha de Draw. Agora eu falei tanto que eu esqueci o que eu ia falar. Tá, vamos pra frente então. Ficando muito tempo em casa, tô ficando doido. Mas a lógica é, tá? Transformar o polyline em line e o join ele vai fazer o movimento inverso. O circle, ele é um comando para fazer círculos. A gente tem diversas opções ali dentro também, tá? Quando vocês clicam lá em cima do circle, ele aparece ali já, tá? As opçõezinhas, ó. Não tá aparecendo para vocês, né? Mas quando você clica, tá vendo aqui, ó? Aqui nessas, embaixo tem a opçãozinha de seta ali. Quando você clica nessa setinha, ele vai aparecer essas opções aqui embaixo. Quem tiver com o AutoCAD aberto aí, pode ir clicando lá em cima, que ele vai mostrando. Aí você tem diversas opções. Quando tem essas opções, cada opção dessa vai ser um tipo de círculo diferente que vocês vão criar. Como que a gente trabalha com esses tipos diferentes? O primeiro é o mais simples. É o que já vem por padrão selecionado, tá? Quando eu clico lá e digito C e dou Enter, ele fala lá para você especificar o centro do círculo e qual é o raio que você quer. Digamos que eu queira fazer um círculo de raio 50. Então, eu círculo, clico no ponto, digito 50 e dou Enter. Ele fez um círculo. Vou apagar esse aqui. Um círculo, tá? De raio 50. O raio dele deu 50. Beleza. Agora, se eu quero fazer um círculo de diâmetro 50, eu posso vir aqui e clicar, aqui em cima, né? Eu sei que vocês não estão vendo, mas clica onde está escrito Circle
e desce 2, vai aparecer a opção de center e diâmetro. Você clica, né? E agora, tá vendo que a bordinha dele aqui, ela não dá certinho. O meu cursor não tá certinho lá na borda do círculo. Porque agora o que eu tô abrindo não é mais o raio. O que eu tô abrindo agora é o diâmetro. Né? Então, se eu quero um círculo de diâmetro 50, eu venho e coloco 50. Ó, agora a gente vai medir aqui. Se eu for medir o raio, agora o raio deu de 25 e não 50. E aí, se eu medir o diâmetro, né, a distância daqui para cá, aí ele dá certinho 50. Se eu só digitar o circle, clicar num ponto, e aí eu abrir aqui, eu falar, não, eu não quero raio, eu quero diâmetro, eu tenho essa opção. Tá vendo aqui embaixo, ó? Depois que eu cliquei no centro, aparece ali embaixo a opção. Eu posso vir aqui e clicar ou dar D espaço. Ele muda o modo que ele estava dentro do círculo para especificar o diâmetro agora. Então, vamos um diâmetro de 75. Ele fez um círculo com o diâmetro 75. Para medir, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês, é DI, tá? Mais para frente eu ia explicar sobre ele, mas como eu já estou usando bastante, é DI. Aí você clica em 2 pontos, ele vai dar uma quantidade aqui, ó. Ele usa esse comando dist, tá? E aí ele vai dar algumas opções, tá? Dele aqui. Eu acho que até comentei na primeira aula. Então tá, os 2 primeiros ali da opçãozinha já foram, né? Que é o center, o centro e raio e centro e diâmetro. A segunda opção, a terceira opção que a gente tem é um círculo por meio de 2 pontos. Então, digamos que você tenha uma linha aqui, você tem uma linha aqui. Você quer um círculo que passe por esse ponto e por esse ponto. Então, você vai digitar. Né? Você pode vir aqui e clicar no Circle e 2 points, ou você pode digitar C e depois digitar aqui 2P. E aí ele fala, coloca o primeiro e o último ponto do diâmetro do círculo. Então, coloca aqui e aqui, e ele vai inserir um círculo em que o diâmetro daquele círculo é os 2 pontos que você clicou. Então, ó, se eu clicar aqui e aqui, ele gerou, né, um ponto. Opa, eu gerei digitar 2P de novo. Entre esse ponto e esse aqui, ele vai abrir, ó, o diâmetro nesses 2 pontos que eu cliquei. Tá? Se no caso não for 2 pontos que eu quero que ele obrigatoriamente passe por esse ponto e por esse ponto. Ou digamos que eu fiz um retângulo aqui e eu quero que o círculo fique inscrito sobre os meios desse retângulo aqui. Então eu venho, círculo, e agora eu vou selecionar os 3 pontos. Ou digito C, 3P e dou Enter. Eu quero que ele passe pelo meio dessa linha e pelo meio dessa linha aqui. Então o que ele fez? Ó, ele gerou aqui, ó, tá passando por aqui, por aqui, por aqui. Ó, eu quero que ele passe nesses 3 pontos. Círculo, 3 pontos, aqui, aqui e aqui. Ele vai estar inscrito dentro dali, tá? Inscrito não. Inscrito a gente tem que usar o tangente. Mas ele tá passando, né? Por aqueles pontos que eu selecionei. Aqui, né? A gente seleciona os meios desse retângulo, então ele tá passando, ó. Passa aqui e passa por aqui. Eu posso especificar também do modo tangente, tangente e raio, onde eu vou especificar para vocês. Vamos desenhar um círculo aqui e outro círculo aqui. Eu quero criar um círculo que ele tangencie esses 2 círculos aqui e tenha, deixa eu ver o tamanho aqui que eu coloquei, tem um raio de 75. Se eu for fazer isso manual, eu tenho que vir aqui e colocar 75, e aí eu tenho que vir mover esse cara para colocar uma posição tangente daqui. Opa, eu tinha que vir colocar aqui, né?
E depois vir aqui e conseguir encaixar esse cara aqui, onde que ele é tangente nesse ponto. E ainda não fica beleza, né? Então, o que a gente faz? A gente vai círculo TTR. Dou Enter. E aí ele fala, né? Qual é o ponto que eu quero que passe? Eu quero que passe nesse ponto aqui e tenha um raio de 75. Aí ele cria, ó. Ele tá tangenciando certinho o círculo e também tangenciou os dois círculos e tem um raio lá. Digamos que eu queira que ele fique naquele cantinho. Então, mesma coisa. Círculo TTR vai passar nesse ponto aqui e nesse ponto aqui e tenha 20 de raio. Ele está lá naquele cantinho, ó, tangenciando aquela beirada e bom. Se eu não quiser usar, eu quero, sei lá, vamos botar esse círculo um pouco mais para cima aqui. Eu quero um círculo que encaixe aqui tangenciando esses três. Aí eu uso a última opção. É o círculo tangente, tangente, tangente. Circle TTT. Tá? Aí não aparece a opção aqui. Tem que clicar aqui em cima mesmo, pelo botão. Que é o tangente, tangente, tangente. Então eu coloco esse ponto e esse ponto. Então ele encaixa um círculo que está tangenciando esses três círculos. Percebam que eu posso vir, clicar para cá e clicar para cá. Ele altera a posição que está lá. Tá? Ele não vai clicar exatamente no pontinho que eu coloquei. Ele vai tentar encaixar os pontos próximos para aquele ponto. Se eu quero por dentro, então eu tenho que colocar mais. Tem que colocar mais aqui por dentro. Ó. Aqui, para cá e para cá e para cá. Então ele vai tentar encaixar. Ó, se eu clicar de novo. Para cá. Para cá e para cá. Ele criou um círculo em cima do outro. Né? Porque para encaixar esses pontos próximos, ele acaba aqui. Só existe essa posição. Se eu quero colocar os três dentro, aí eu clico os pontos de fora. Ó. Ponto de fora, aí ele vai criar um círculo em que aqueles três círculos estão dentro. Sobre círculo é isso. Mas o mais básico que a gente usa realmente, né, é o círculo com raio. Quito o círculo ali. Se eu quero que ele seja inscrito aqui dentro, eu tenho que usar esse cara aqui. Né? Eu quero que passe pelo midpoint daqui, pelo midpoint daqui também, pelo midpoint daqui. Ele vai... no caso, eu fiz... Não tem como ele tá inscrito e passar pelos midpoints. Né? Mas eu posso colocar ele inscrito aqui dentro. Ó. Tá vendo? Não passa aqui, não passa aqui, não passa aqui. Como é um sólido... Não um sólido, uma geometria regular, então para eu poder inscrever ele, a geometria de fora também tem que ser regular. Falando em inscrever, né? Vamos falar sobre o polígono. O que é o polígono? É você criar um polígono regular, né? É um polígono equilátero. O que seria o polígono equilátero? Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, todos são polígonos equiláteros. O que varia daqui, né, é o número de lados que eles têm. Então, triângulo tem 3, quadrado tem 4, pentágono 5 e assim sucessivamente. Então, digamos que eu queira fazer um hexágono, 6 lados. Não, um octógono, tá? Para ficar diferente desses aqui. O octógono tem 8 lados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou especificar o número de lados desse polígono. Depois eu vou colocar o ponto de centro, onde eu quero que ele fique esse polígono. Depois eu vou falar se ele é inscrito ou circunscrito em um círculo. O que é inscrito e circunscrito? Se ele vai ficar por dentro de um círculo ou por fora de um círculo. Tá? A gente tem duas opções diferentes aqui. E o que seria esse... Por que eu tenho que inscrever ele dentro de um círculo? Porque eu tenho que colocar
o raio de abertura desse círculo para ele conseguir formar esse sólido, tá? Esse sólido não, essa figura plana, tá? Esse polígono. Então, eu sempre tenho que especificar se ele vai estar inscrito ou circunscrito. Vamos fazer lá o exemplo do octógono. Então, eu vou digitar aqui POL, que é o comando dele. Clico num ponto. Ou, primeiro eu digito o número de lados, que no caso é 8, né? 8. Especifico o tamanho do ponto. E eu vou falar se ele é inscrito ou se é circunscrito. Vamos fazer inscrito, para vocês verem a diferença. E agora eu coloco o tamanho do raio. Eu vou colocar o tamanho do raio de 100. Então, ele fez o nosso sólido regular ali, tá? Dentro dele. Vamos fazer um círculo aqui no centro. Deixa eu ativar o Geometric Center aqui do lado. Eu vou fazer o círculo de raio 100 para vocês verem como ficou. Tá vendo? Ele fez inscrito dentro de um círculo de raio 100. Se fosse circunscrito, ele ia ficar por fora. Vamos fazer ele aqui agora. O mesmo sólido. Polígono de 8 lados. O centro dele vai ser o mesmo centro dele. Só que agora eu tinha colocado como inscrito, agora eu vou colocar como circunscrito, que é o C. De raio 100 também. Então, ó, percebam que o segundo ele ficou por fora e o primeiro ele tinha ficado por dentro. Tá? Por que a gente tem que especificar? Porque na hora de você fazer esse círculo, você são duas maneiras de fazer o mesmo círculo. E o mesmo círculo não, o mesmo octágono. Só que esse octógono, eles são diferentes um do outro. Tá? Só que são realizados de maneira praticamente iguais. Né? A única característica que eu mudei foi que um é inscrito, o outro é circunscrito no círculo. E aí você pode usar, né, até 1024 lados. 1024 lados ele vai se aproximar bastante de um círculo, tá? Vamos colocar aqui qualquer um de raio 200. Vamos botar ele um pouquinho maior. Então ele, se eu olhar de longe, né, ele parece um círculo, mas se a gente for aproximando, vocês vão ver que ele vai ter, ó, tá vendo? Ele, diferente de uma seleção de um círculo, que só tem esses 5 quadradinhos, quando você coloca aqui, dá para você ver que ele é vários pedacinhos. Esse 1024 lados tem a ver com a capacidade dos bits, né, de conseguir gerar uma proporção de um círculo. Mais que isso, ele não vai saber diferenciar o que é um círculo de um polígono. Certo? Eu deixei 3 exercícios para vocês fazerem. São esses 3 aqui, ó. Tem esse e tem esse. É só para praticar mesmo. Tá? Mas eu não vou ficar aqui com vocês, a não ser que vocês queiram, né? Para a gente poder fazer esses exercícios. Quem quiser ir embora, pode ir embora, né? Quem quiser praticar isso aí e já tirar dúvida aqui comigo, aí a gente fica por aqui e consegue tirar essas dúvidas. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui, que aí a aula acaba por aqui.